Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Vamos para mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Vamos responder também algumas perguntas, né, que são constantemente dúvidas para muitos, né? O que é o céu? Se é um lugar, se realmente ele existe, como é que a terra vai ser renovada, como será a vida, né, no novo céu e na nova terra, e aí por diante. Nós já passamos nas últimas aulas por várias fases aí do futuro que está por vir, né? Nossos estudos são baseados em Apocalipse e também em outras passagens da Palavra de Deus. Então agora nós vamos orar, falar com o nosso Deus, pedir a Ele a inspiração, ou a iluminação, né, melhor dizendo, do Seu Santo Espírito, para que Ele possa colocar em nossos corações a Sua Palavra, nós possamos aprender mais da Palavra de Deus e transmitir como é de praxe, nós como testemunhas, né, do Senhor Jesus Cristo, iremos transmitir a sua mensagem. Oremos então, irmãos. Senhor, Deus e Pai, obrigado por mais uma vez nós podermos estar reunidos, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Nos dá, Senhor, agora a clareza do entendimento do Teu Santo Espírito. Nos coloca em nossos corações aí a Tua Palavra e o Teu querer para as nossas vidas. Nós agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Então, irmãos, nós vamos então dar início a mais uma escola bíblica dominical. Pegue sua caneta e papel e a sua Bíblia para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. Então nós vamos ver, para começarmos, irmãos, qual é a explicação e a base bíblica para que nós esperemos que vai haver um novo céu e uma nova terra. Nós vimos que após o juízo final, né, os crentes eles entrarão para sempre no pleno gozo da vida na presença de Deus. Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então, entraremos em um reino onde nunca mais haverá a maldição. E isso inclui, né, todas as dores, as doenças, né? E nessa nova Jerusalém estará também o trono de Deus e o do Cordeiro, né? E ali os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Quando nós nos referimos a este lugar, geralmente nós falamos em viver para sempre na presença de Deus, no céu. Na verdade, o ensino bíblico ele é muito, muito mais rico do que simplesmente isto, irmãos. Ele nos diz que haverá novos céus e nova terra. Então isso quer dizer que haverá uma nova céu e uma nova terra, que a criação inteiramente será renovada e viveremos ali com Deus. O Senhor prometeu lá em Isaías, né, 65, 17, dizendo:
Pois eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E ainda em Isaías 66, 22, os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Pedro também nos diz a respeito, em 2 Pedro 3,13, dizendo: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós vimos também que João, em Apocalipse, teve, né, a visão dos novos céus e nova terra, né? E ele diz em Apocalipse 21:1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí, irmãos, se nós tivermos aí um pouquinho de aula de geografia, nós sabemos que a Terra, a maior parte dela é, né, de água, né? E aí nós temos exatamente 510 bilhões e 100 milhões de quilômetros quadrados na Terra, né? Qual é a quantidade de água que tem na Terra, irmãos? Né? Porque João afirma aqui que o mar não vai mais existir, né? A quantidade de água que existe na Terra, irmãos, hoje, ela é quase incalculável, né? Não é um número preciso, mas ele tem 1,260 quintilhões de metros cúbicos de água. Por aí, irmãos, então, veja que muita água, então, vai ser transformada provavelmente em habitat para nós. João também diz, irmãos, que nessa visão ele viu, né? E dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. No verso 3 de Apocalipse 21. Então haverá uma união do céu com a terra nessa nova criação. E ali viveremos na presença de Deus. Então tá aí a explicação e a base que a Bíblia nos dá sobre esse novo céu e essa nova terra. Mas o que é exatamente o céu, irmãos? Nessa nossa era aqui, geralmente se diz que é o lugar onde Deus habita, né? E lá nós o chamamos de céu, né? Também as escrituras. Em Isaías 66:1 diz que o Senhor, o céu é o meu trono. Jesus também, quando nos ensinou a oração modelo, nos ensinou a orar: Pai nosso que estais no céu. Mateus 6:9. E depois, Jesus também disse, né? Depois de ir para o céu, Jesus está à destra de Deus. Então, de fato aí, o céu, ele existe, né? E é o habitat, né, do Senhor, onde está o seu trono, né?
E é assim que nós conhecemos, através da Escritura, que o céu é onde está Deus e Jesus, né, à sua destra. Também nós vemos que o céu é o lugar onde Deus manifesta, né, de uma forma muito especial, né, principalmente para abençoar os seus servos, os seus filhos, é exatamente lá no céu, onde os anjos os adoram, as outras criaturas celestiais, né, e também os santos remidos. É lá que Deus manifesta a sua presença. Uma outra pergunta muito constante entre os evangélicos e até mesmo os não evangélicos, irmãos, é se o céu realmente é um lugar ou é apenas um estado que está na nossa mente. Talvez a gente fique aí imaginando, né, como seria, né, o céu se unindo com a terra. Se realmente, né, o céu é um lugar, se ele pode ser unido com a terra onde nós habitamos. Ele, como o céu, como lugar, se ele tem essa passividade de ser juntado à terra. Né? E nós, né, como evangélicos, podemos testemunhar o que a Bíblia nos diz, mas nós não podemos afirmar, né, de fato que o céu é um lugar, né? Nós sabemos os relatos que a palavra de Deus nos diz, né? Nós não temos uma prova concreta, empírica, né? E talvez, né, aí muitos ainda tenham, né, essa dúvida, né? Porque procuram ser mais racionais, né? Procuram colocar a razão, né, e em primeiro lugar, e por isso não acreditam que o céu seja um lugar real. No Novo Testamento, ele nos ensina, né, e dá até a localização, né, sobre o céu e de muitos modos aí diferentes, né, e nos fala de uma maneira muito bem clara, né. Quando Jesus foi se despedindo ali dos apóstolos, né, Jesus subiu aos céus, né? Ele foi assunto aos céus. E aí, durante essa narrativa que nós vemos, né, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem encobriu dos seus olhos, né? Então aconteceu que quando Jesus ia abençoando eles, ele ia se afastando, ia se retirando, sendo levado para os céus. Os anjos que estavam presentes ali disse, né, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo, como viste subir, né? Então, é difícil aí a gente imaginar como de fato, né, da ascensão de Jesus se retirando, seja então para um lugar, né, e que isso, né, pudesse ficar bem mais claro para nós. E para nós sermos mais específicos, né, nós temos aí a história da morte de Estevão, né, irmãos? Que quando ele estava sendo apedrejado, ele abriu os olhos e disse, né, ali, através do Espírito Santo, né, olhou para os céus e viu a glória de Deus, né, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então,
ele teve assim uma visão realmente do céu. Não foi algo, né, da imaginação dele, né? Ele não viu ali símbolos, né? Então, talvez Deus ali naquela hora abriu seus olhos para que ele enxergasse uma dimensão espiritual que existe realmente. Então Deus concedeu ali para ele naquela hora, né? Nessa nossa presente era essa visão, né? Ou seja, o lugar realmente do céu existe. É uma dimensão, né, que para nós aqui, no nosso universo atual, nosso espaço e tempo, ela seja diferente, né? Talvez seja o lugar onde hoje Jesus vive no seu corpo ressurreto, né? E ali para que nós possamos ir um dia viver com ele, nosso corpo também será transformado, né? Nosso corpo também será ressurreto, né? Um corpo em que jamais enfraquece, né? Um corpo que jamais morre, né? Então ali habitaremos nesse lugar específico, né? Essa nova dimensão onde Jesus habita hoje. E aí também faz sentido quando nós entendemos que Jesus, antes de subir, né, diz, né, vou preparar-vos um lugar. Quando ele fala, né, para os discípulos, né, e vou preparar um lugar e voltarei para, né, buscá-los, porque depois que eu preparar, onde eu estiver, né, ali estejais vós também. Então tudo isso nos dá a entender que o céu é sim um lugar existente. Então, irmãos, sabendo que nós viveremos ali pela eternidade, né, nós vemos que lá vai ser um lugar, né, inteiramente, né, agrado, né, ou seja, nós vamos estar constantemente em crescimento no pleno conhecimento de Deus, né. O que nós vemos hoje aqui, como Paulo diz, nós vemos, né, por parte, meio obscuro, né? Mas lá no céu nós vamos ter aí então um crescimento muito maior no conhecimento de Deus, ou seja, um inteiro agrado, né? E nossa EBD de hoje vai ficando por aqui, irmãos. Na segunda parte dessa aula, nós vamos ver como é que vai ser esse lugar, né? E o que ele vai ter de diferente, né? Das suas belezas, a abundância da alegria de estar na presença de Deus, né? E qual é a doutrina, né, dessa nova criação? O que eu aprendo com isso, né? Para que serve, né? Eu saber detalhes aí dos novos céus, da nova terra, né? Como eu aplico isso na minha vida aqui, na terra hoje, né? Então, se você quiser saber mais um pouco sobre os novos céus e a nova terra, na próxima EBD você esteja aqui conosco. Você vai aprender um pouco mais aí, né, deste lugar que está sendo preparado por Cristo, e eu acredito que não deva faltar muito, né? Jesus em breve voltará para nos levar para habitarmos eternamente, né, com Ele, né? Um dos detalhes que a Bíblia nos diz, né, irmãos, adiantando aqui já, é que as suas ruas serão de ouro. E aí, né, tá aí a curiosidade para a gente saber mais detalhes na próxima aula da EBD. Uma boa semana,
Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus.